Bem, parece que estamos a chegar. Boa tarde a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral da Educação e gostava de vos saudar a todos e todas que estão aí desse lado, nas diferentes vertentes daquilo que são as vossas profissões e que quiseram juntar-se a nós aqui neste fim de tarde de segunda-feira para ouvirmos falar um pouco sobre nutrição e alimentação no desporto escolar. Este é um guia sobre as estratégias nutricionais e alimentares adequadas, dizemos nós, a uma prática desportiva saudável. E, portanto, é para isso que vos desafiamos e é para isso que vos convidamos para este webinar. Este é mais um dos webinars que a Direção de Serviços de Projetos Educativos acaba por vir a desenvolver. Queria agradecer aqui à equipa da DGE, que trabalha comigo, ao Rui Lima, à Ana Ricardo e ao Paulo Vieira, que são de alguma maneira os promotores aqui de toda a iniciativa, e depois um agradecimento também muito especial ao Pedro Graça e à Maria Ruiz, que serão os nossos conferencistas hoje, que tiveram participação ativa neste guia. Eu ia lhe chamar manual, mas ele não é prescritivo, portanto é um guia única e exclusivamente, é um referencial, é um guia, como lhe queiram chamar, mas que tem este condão de tentar agregar aqui à volta deste tema da nutrição e da alimentação no desporto escolar, não só a Direção de Serviços de Projetos Educativos, no âmbito do referencial de Educação para a Saúde, mas também aquilo que a Divisão de Desporto Escolar aqui na Direção-Geral da Educação acaba por promover cotidianamente. E, portanto, um agradecimento também ao Rui Menezes Machado, que estará aqui connosco também na conferência, e que é o chefe de divisão do desporto escolar aqui na Direção-Geral da Educação. Portanto, para ele também um agradecimento. Um agradecimento para todos aqueles que se inscreveram, todos e todas, que colocaram questões que os nossos conferencistas não vão responder uma a uma, obviamente, se tivermos tempo no final, havemos de tentar aqui falar um pouco sobre elas, mas que na consistência e na coerência do discurso de cada um dos nossos conferencistas, com certeza que vão perceber que essas questões estão a ser abordadas. Às vezes de uma forma mais direta, outras vezes de uma forma um pouco mais transversal, mas o que é facto é que elas estão lá no discurso. Este guia é um guia que nós entendemos como relevante, até porque por muitas vezes acabam por nos chegar solicitações neste sentido. E, portanto, esta parceria interessante que aqui foi tida na construção do guia é também um mote para que as escolas, cada vez mais, trabalhem com a academia de uma forma mais ou menos direta, de uma forma mais ou menos continuada, mas que os desafiem nos diferentes sítios onde a academia está presente para promover convosco iniciativas que visem as questões ligadas ao bem-estar. Sejam as questões da alimentação e da nutrição, sejam outras. Este é um desafio sempre que eu gosto de deixar. Ou seja, aquilo que aqui fazemos na DGE não pode, não deve, não tem que ser diferente daquilo que se faz em cada uma das escolas do nosso país. E, portanto, a tentativa de, quer através dos Conselhos Gerais, quer através dos stakeholders externos que acabam por participar, quer com os municípios, quer com outras entidades, podemos trazê-los à escola no sentido de eles nos ajudarem também a pensar estas iniciativas. E estes guias, e estes manuais, e estes referenciais e tudo isto. E, portanto, isso é relevante. E se é ainda mais relevante, se conseguíssemos trazer as crianças e jovens, que foi o que fizemos aqui em termos da auscultação, que também foi feita, dos mesmos, no sentido de perceber quais são as suas dificuldades, quais são os seus anseios, quais são as suas dúvidas, na perspectiva de tentarmos colmatar. Mas, por outro lado, quais são as suas ideias. Que ideias têm para mudar isto? De que forma é que podem efetivamente mudar? Bom, princípios, competências e valores do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória muito presentes aqui, as questões da informação e da comunicação muito importantes em todos estes níveis, o pensamento crítico e o pensamento criativo, que é aquilo que tentamos, de alguma maneira, despoletar, despertar, fazer com que os jovens tenham cada vez mais. E, portanto, este é um guia, nutrição e alimentação, e aquilo que procuraremos, com certeza, é dar-vos ideia do que ele concretiza, do que ele preconiza e, essencialmente, da forma como o podem utilizar. Portanto, eram estas as minhas palavras iniciais, essencialmente de agradecimento, mas também de despertar
de alguma necessidade que temos cada vez mais de envolver os parceiros externos naquilo que vamos fazendo nas escolas e nas comunidades. Portanto, passo a palavra já ao Rui Menezes Machado, que vai conduzir a sessão até ao final. Da minha parte, muito obrigado. Até um destes dias. Tudo a correr bem. Muito obrigado. Rui. Muito obrigado, Zé Carlos. Começo também por te agradecer. Muito obrigado pelo convite para dinamizar esta atividade. Agradeço, obviamente, também ao outro coordenador de edição, Pedro Graça, que também é autor e que está aqui connosco, à Maria Roriz e ao Rui Lima, colega da DGM. Muito obrigado. E ainda há pouco estávamos aqui em off a falar. Eu gostei muito das ilustrações e da parte gráfica que a Inês Teixeira levou a cabo neste guia. Ora bem, se estamos aqui ao final do dia e temos tanta gente inscrita e a assistir, agradeço-vos também o facto de, no final do dia, certamente de trabalho, aos estudantes, a pais, encarregados de educação e educadores e a outros colegas que estejam aqui também presentes. Se estão cá é porque reconhecem a importância e o esforço necessário para levarmos isto para promovermos a saúde e o bem-estar, e neste caso específico relacionado com a alimentação e a nutrição. O desporto escolar, o Zé Carlos também alertou, ou melhor, vincou essa parte. Nós somos de uma forma ou de outra, vamos sendo contactados por colegas que manifestam preocupação e que gostariam de ver esclarecidas algumas dúvidas relacionadas com esta parte da nutrição e da alimentação. E também é nosso dever, e daí termos aceitado aqui o repto lançado para a criação deste guia, temos o dever de informar e criar ferramentas, matrizes, referenciais que possam ser utilizados no âmbito do desporto escolar. São crianças, acima de tudo, que vão usufruir, crianças jovens, numa idade onde são ainda muito moldáveis os seus hábitos, neste caso alimentares, e que estou certo que, se o fizermos de forma correta, poderemos impactar naquilo que é o seu bem-estar ao longo da vida e se eles adquirirem estes bons hábitos. O guia. Acho uma ferramenta que pode e deve ser utilizada. Ela oferece orientações muito práticas, muito precisas, uma linguagem acessível e, acima de tudo, com uma base científica fundamentada e robusta, para que toda a gente possa ter a informação mais adequada para dar às suas crianças e aos seus filhos e aos seus jovens também. Portanto, este binómio que está presente no desporto escolar, que é o binómio atleta e estudante, é um binómio que nós devemos valorizar, e este guia será uma ferramenta que pode ser fortemente utilizada e valorizada por eles. Eu gostaria, acima de tudo, de lançar-vos aqui o repto a todos os participantes que se envolvessem ativamente na disseminação deste guia, na sua implementação, que olhassem para as suas recomendações e as pudessem transmitir a todos, e para que fomentassem um ambiente escolar onde a alimentação e a nutrição e o desporto escolar trabalhem em parceria e para o bem das nossas crianças e jovens. Portanto, utilizem, abusem, usem, eh, passem-na a quem de direito e que possa utilizá-la, e gostava de exprimir o meu otimismo positivo de que isto efetivamente vá acontecer. Desejo a todos um bom webinar, principalmente ao Pedro Graça e à Maria Roriz, que vão intervir diretamente. Muito obrigado. Rui Lima, Ok, certo? certo. Obrigado, Rui. Obrigado, Zé Carlos. Eu vou ser também muito rápido, muito sintético no que tenho a referir. Primeiro que tudo, dizer que este documento foi fruto de um trabalho pensado, essencialmente, entre o domínio da saúde e da ENEC e o desporto escolar, e vem muito ao encontro do que aquilo também lá está, como o Rui já foi falando, do feedback que nos foi sendo feito chegar sobre as necessidades e muitas vezes também sobre os mitos que infelizmente ainda perduram a nível da,
da alimentação e da prática da atividade física. E por isso foi um desafio que nos surgiu e que convidámos para isso, para trabalhar connosco a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade de Porto, através em primeira mão, através do professor Pedro Graça, que é o diretor, e que depois também com a Maria Roriz para trabalharmos. E este documento, a construção deste documento, foi pensado mesmo como sendo um documento muito fácil de leitura, muito fácil de compreensão, mas essencialmente focando naquilo que é mais importante. E por isso eu não vou alongar, eu vou também não vou estar com grandes apresentações do o professor Pedro Graça nem da professora Maria Roriz, porque o currículo está no documento em que vocês tiveram conhecimento para inscrição na plataforma. Só quero mesmo agradecer ao Pedro e à Maria. Também, obviamente, o Rui já agradeceu, mas também agradecer à Inês, que teve um trabalho incrível hum, de ilustração e sempre disponível para as nossas, às vezes, picuinhices de alterar isto, aquilo, aquilo outro. E por isso é um gosto pôr agora esse manual e, como o Rui estava a falar, queremos mesmo que o agarrem e que o explorem e que seja mesmo uma mais-valia, porque na verdade nós sabemos o papel que a alimentação tem para a atividade física e para o desporto, e não só, mas obviamente também para a atividade física e para o desporto, e o papel que o desporto e a atividade física também tem para a saúde. E claramente queremos promover a saúde das nossas crianças e jovens, nada melhor que aliar esses dois bons hábitos que nós esperemos. Sem demora, passo ao Pedro. Muito boa tarde a todos. Um obrigado muito especial à Direção-Geral de Educação pelo amável convite que fez aqui à faculdade e ao seu staff para construirmos um documento que fosse de encontro àquilo que são as necessidades de pais e de atletas e de professores e educadores que estão à volta das questões do desporto escolar. Nós tentámos fazer um documento que fosse de encontro a muitas das perguntas que a maior parte dos atletas e encarregados de educação fazem. Gostava de dizer e sublinhar aqui as palavras que o Dr. Rui Lima fez sobre esta questão da alimentação do desporto. Nós há 10, 15 anos eram residuais os profissionais de nutrição que trabalhavam na maior parte dos clubes e das federações desportivas em Portugal. Hoje em dia, infelizmente, a maior parte dos clubes começam e aperceberam-se da importância que estes profissionais tinham para uma performance adequada, para um desempenho adequado, para a recuperação após esforço, para a prevenção de lesão, e, portanto, começaram a recorrer cada vez mais a profissionais, mas sabemos também, e uma das razões deste manual é o facto de hoje, naquilo que são as redes sociais, naquilo que é a internet, existir muita desinformação, muita informação de má qualidade, que muitas vezes leva a que estes jovens atletas, na sua ânsia de quererem ganhar mais, de quererem ter melhores resultados, acabam muitas vezes por fazer práticas alimentares que não são promotoras de saúde. O manual tem também esse objetivo, de levantar 10 questões e dar resposta a 10 questões mais frequentes que ocorrem na atividade tradicional da prática desportiva de jovens. Queria também deixar um sublinhado sobre não só a importância da alimentação para o desempenho, mas também dos hábitos alimentares que, quando treinados em criança, hábitos alimentares e desportivos, podem transformar completamente a vida de um adulto e, inclusive, a sua velhice. Nós sabemos hoje que a alimentação inadequada e a inatividade física são dois dos principais determinantes dos anos de vida saudáveis perdidos pelos portugueses. Treinar tanto a prática desportiva como treinar a boa alimentação em conjunto determinam muito provavelmente a qualidade da nossa vida
tanto a qualidade da nossa vida adulta como da nossa velhice. E também nós pretendemos fazer isto aqui. Por último, dizer-vos que tivemos a trabalhar e trabalhamos, tentamos trabalhar sempre também com os melhores. A professora Maria Roriz é professora aqui da nossa faculdade, é uma pessoa que há muitos anos dedica atenção às questões do desporto e da alimentação, é uma das poucas doutoradas na área da alimentação e do desporto em Portugal. Atualmente também é uma das responsáveis, se não responsável maior, da parte da nutrição no Dragon Force, que está ligado ao Futebol Clube do Porto, estes clubes, estes grandes clubes, não só os grandes clubes, mas todos os outros clubes começam a dar uma atenção muito especial à alimentação dos mais jovens, e essa experiência que foi adquirindo ao longo destes anos a trabalhar com mais jovens está, de certa forma, neste manual. Muito rapidamente, e passo já à Maria, são 10 as perguntas. As perguntas são estas, são perguntas que muitos de vocês fizeram e que estão no nosso manual. Que cuidados o jovem desportista deve ter com a sua alimentação para otimizar o seu desempenho? Quem pratica desporto precisa de ingerir muita proteína? Outra pergunta também muito frequente. O que pode fazer um desportista que não tem habitualmente fome ao pequeno almoço, quer durante a semana, quer nos dias de treino ou de competição? O que deve comer o desportista antes e depois do treino? Se os treinos terminarem tarde, que é frequente, é melhor jantar antes ou depois do treino? O que deve o desportista comer no dia da competição? Que bebida escolher para hidratar? Deve comer no intervalo da competição? Se sim, o quê? É necessário tomar suplementos para melhorar o desempenho desportivo? Bom, são algumas das questões que são frequentemente levantadas por pais e por atletas e que nós tentamos responder neste manual. Existem também um conjunto de questões que foram, entretanto, levantadas e, portanto, nós vamos tentar aqui, agora e de seguida, de uma forma interativa, ir tentando responder a estas perguntas, apresentar o manual e, ao mesmo tempo, dar respostas às perguntas que quem em casa as colocou. Portanto, eu passava desde já à professora Maria Roriz, que irá agora dar continuidade à sessão. Muito obrigada, professor Pedro Graça. Antes de mais, agradecer as palavras e fazer também, replicar os agradecimentos que fez no início, concretamente aqui à Direção-Geral da Educação. Foi um trabalho conjunto, do qual muito nos orgulhamos. Dar também um agradecimento especial à Inês Teixeira, que conseguiu dar imagem, uma boa imagem, penso eu, àquilo que foram as nossas ideias, portanto, muito obrigada. E um agradecimento também a todos que estão aqui presentes hoje para nos ouvir. Portanto, sem mais demoras desculpem, otimizarmos ao máximo aqui este nosso desempenho na apresentação do manual. Como já foi aqui dito neste período de introdução, quando nós pensamos neste guia, neste documento, e na forma como queríamos transmitir a mensagem aos jovens desportistas, aos familiares, aos professores, portanto, a toda esta rede que trabalha com o desporto escolar, não tivemos qualquer hesitação em perceber que tinha que ser algo muito prático, muito estruturado, e neste formato de pergunta-resposta, que fruto também da minha experiência com os jovens atletas, com os jovens desportistas, fui conseguindo ao longo destes últimos anos reunir aquilo que são as questões mais frequentes e, portanto, é também com base, quer na evidência científica, quer nessa experiência, que, no fundo, desenhamos aqui estas questões. Portanto, passava a apresentar sucintamente o manual e é uma promessa, ir respondendo às perguntas que foram colocadas aqui também no ato da inscrição, para conseguirmos otimizar este período de apresentação. E começava por fazer ou destacar a introdução deste manual, que é muito importante, e até no seguimento de uma outra questão que foram colocando, que é como é que nós conseguimos convencer os jovens de que isto é, de facto, esta matéria da nutrição e alimentação é fundamental no contexto do desporto escolar. E começava por dizer que, em primeiro lugar, mesmo se tirarmos da esfera aqui da atuação o desporto, pensamos só em idade, no fundo, pediátrica, não é? Crianças e adolescentes. Não existe nenhum momento ao longo da vida
tão exigente do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista hormonal, como o pico de crescimento, chamado pico de velocidade de crescimento, que acontece ali na adolescência, quer nos rapazes, quer nas raparigas. Portanto, é um período, normalmente ali de um ano, em que há um crescimento muito rápido de vários tecidos que temos no nosso corpo, desde o tecido, desde o osso, desde o músculo, desde os órgãos, portanto, tudo a crescer muito rápido. E este crescimento exige muita energia, não é? Energia mais geral, se quisermos falar das calorias, e energia muito específica, se quisermos falar dos macronutrientes, a proteína, os hidratos de carbono e a gordura, e dos micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. E, portanto, não há período nenhum, claro que há vários períodos na vida que são também muito exigentes do ponto de vista fisiológico, mas concretamente esse é, de facto, muito exigente. Acontece ali, em média, nos rapazes entre os 13 e os 14 anos, nas raparigas entre os 11 e os 12. E, portanto, é fundamental que neste período existam bons hábitos alimentares implementados para que ninguém fique com nenhuma deficiência que possa, mais tarde, deficiência ou carência do ponto de vista nutricional, que possa depois, mais tarde, ter impacto no resto do crescimento e desenvolvimento e até na saúde a longo prazo. Portanto, grosso modo, já todos os jovens deviam, ou idealmente, devem preocupar-se com a alimentação e naturalmente quem os rodeia também ajudá-los neste sentido, porque é necessário. Adicionalmente, quem pratica desporto acaba por ter ainda mais necessidades ainda mais específicas, porque o desporto gasta energia, e bem, que também é muito saudável e naturalmente essa mensagem quero transmitir, mas como há energia necessária para este processo de crescimento e depois a energia necessária para o desporto, quer aquela energia mais geral que eu falei das calorias, quer aquela energia mais específica dos nutrientes, portanto, os jovens que ainda por cima praticam desporto têm ainda necessidades mais acrescidas e, portanto, é fundamental que tenham bons hábitos alimentares para que não só consigam crescer e desenvolver-se bem, mas também que diminuam a fadiga, que diminuam o risco de lesão. Muito importante isto. Durante esse pico de crescimento que eu falei, há um risco acrescido de lesão por fratura. Isto porquê? Porque o osso está a crescer muito rapidamente, mas a mineralização, ou seja, o preenchimento do osso, não acontece tão proporcionalmente, ou com uma velocidade tão proporcional ao crescimento. Portanto, nesse pico de crescimento, o risco de fratura de lesão por fratura é superior, o próprio risco de lesão muscular também é superior, ligamentar também, portanto, é um período vulnerável e um bom aporte nutricional ali facilita bastante, no fundo, a passagem desse período de uma forma saudável. E claro, isto está bem comprovado, quer para o adulto, quer para o jovem, bons hábitos alimentares, boas escolhas alimentares, que é no fundo aquilo que vamos apresentar neste manual, estão associados a uma menor sensação de esforço durante o exercício, seja um exercício mais intermitente, mais de resistência, e claro, a melhoria de sprint, velocidade e parâmetros de desempenho físico muito associados aqui à força e à potência. E à própria parte, digamos, da performance mais cognitiva, a concentração, a memória, a capacidade de reação. Portanto, quem está envolvido no desporto normalmente tem ali entre aspas, uma costela competitiva superior e, portanto, quem quer ganhar em termos desportivos deve ganhar e marcar pontos também na alimentação. E é isso que vos pretendo sensibilizar e apresentar aqui nos próximos slides. Portanto, agora, focando também nas perguntas do manual, o professor Pedro Graça já teve a oportunidade de ir dizendo aquelas que foram as nossas questões escolhidas, eu vou só desenvolvê-las questão a questão. Depois vocês terão acesso a uma versão digital do manual e eu acho naturalmente que a minha opinião é parcial, mas acho que é interessante porque podem colocar diretamente, clicar, não é? Colocar, é clicar na questão ou nas questões que mais vos trazem dúvida. Claro que recomenda-se a leitura completa do manual, mas achamos que desta forma vamos mais depressa e se calhar eventualmente de forma mais eficaz responder àquilo que são as questões inquietas. E, portanto, a primeira questão é que cuidados o jovem desportista deve ter com a alimentação de forma a conseguir ingerir os nutrientes que realmente precisa, quer para este processo de crescimento, quer para a otimização do desempenho. E começámos com esta questão com uma intenção muito especial, que é, e mesmo as vossas questões que vocês foram colocando aqui na inscrição,
quase, ou seja, acaba por haver uma, não digo sobre-preocupação, mas uma maior preocupação, sempre que falamos de nutrição e desporto, com o período muito próximo da competição. Ou seja, a maioria das pessoas considera, hum, ou foca-se muito naquilo que são as escolhas alimentares para o momento antes da competição, durante a competição e após a competição. E atenção que estes três momentos são fundamentais para o desempenho desportivo, mas em bom rigor, no fundo, se nós pensarmos, e se calhar faço este raciocínio para que todos possamos compreender, pensem em diferentes recipientes, não é? Temos cada um dos recipientes tem um limite máximo, não é? Um limite mínimo, não é? É como se fossem copos, vamos chamar copos. Temos aí diferentes copos. O copo dos hidratos de carbono, o copo das proteínas, o copo das gorduras e depois os copos cada uma das vitaminas, cada um dos minerais, etc. Para o rendimento, ou para a melhoria do desempenho em campo, o copo que mais interessa é o dos hidratos de carbono, porque de facto é o principal nutriente associado ao desempenho desportivo. Portanto, quando falamos de alimentação antes, durante e após a competição ou o treino, estamos muito focados nos hidratos de carbono e, bem, na proteína, um bocadinho também na recuperação. Mas o resto de todos os copos tem que ser também muito bem enchido durante a semana, porque quem vai jogar, imaginem, ou vai ter uma competição ao sábado, por exemplo, os hidratos de carbono ali ou perto da competição vão importar muito, mas a pessoa precisa de chegar lá com um menor risco de lesão, com um menor risco de fratura, bem, num bom estado nutricional a nível também da própria, do próprio sistema imunitário, no fundo, a nível da composição corporal também, ou seja, há um trabalho gradual que deve ser feito durante aquela semana anterior e para todas as semanas. É um trabalho que deve ser feito de forma crónica, quero eu dizer, e que muitas vezes é esquecido, não é? Porque a otimização do desempenho não é só, se a prova for ao sábado, não é só trabalhada no pequeno almoço de sábado, no almoço de sábado e no lanche de sábado. É em todas as refeições que fazemos desde a segunda-feira anterior até ao domingo. Todos os dias contam. E, portanto, começamos este manual precisamente com isto, a trabalhar a alimentação do dia a dia, que é uma alimentação que vai permitir encher todos estes copinhos e chegarmos ao nível da prova, da competição, com o máximo de reservas possível para realmente ter o melhor também desempenho possível. Portanto, de forma geral, vou-vos apresentar aqui 10 estratégias que uma alimentação saudável deve ter durante a semana, também para otimizar o próprio desempenho desportivo, que não é muito diferente também daquilo que seriam recomendações para quem não pratica desporto. Aqui, consumir 5 porções, pelo menos 5 porções de hortícolas por dia. Quando digo hortícolas, falar dos vegetais, seja de legumes, ensalada, forma geral, se comermos uma tigela de sopa, ou se consumirmos uma tigela de sopa ao almoço, ao jantar, e os legumes no prato, ao almoço e ao jantar, e ainda também em algum momento no lanche, um tomate, uma cenoura, ou seja, outros hortícolas que possam ser bem enquadrados em snacks, digamos assim, estamos a cumprir estas recomendações. Por outro lado, também a fruta, é muito importante o consumo 4 a 5 peças de fruta por dia. E quando digo 4 a 5 peças de fruta por dia, não são 4 ou 5 bananas, eu sei que é uma fruta também da minha experiência muito fácil, ou a mais fácil nesta faixa etária, porque é prática, porque é mais doce, e sobrevive às mochilas. Portanto, eu sei que é uma fruta que reúne muito boas condições e até muito bem rotulada, entre aspas, em termos de desporto. Portanto, é uma fruta, penso eu, de bom consumo. Só que é muito importante, e isto também válido para a fruta, válido para os hortícolas, que exista uma variedade. O que é esta variedade? Lembram-se daquilo que vos disse dos copinhos? As frutas e os legumes têm lá dentro umas substâncias que se chamam compostos fenólicos. Eu não quero ser muito chata aqui naquilo que vos estou a transmitir, mas estes compostos fenólicos estão dentro dos alimentos, particularmente dos hortícolas e das frutas, e eles têm uma ação antioxidante muito interessante, quer a nível do próprio sistema imunitário, quer a nível de saúde, entre aspas, muscular, da boa manutenção da massa muscular, da recuperação, para se evitar o dano muscular, não é? Porque o exercício físico promove ali uma libertação de umas espéciezinhas que acabam por poder agredir um bocadinho
o nosso organismo de uma forma positiva, no sentido em que depois nós temos mecanismos que vão adaptar ou eliminar essas espécies. E é aí que é muito saudável. Só que nós precisamos desses compostos fenólicos para conseguir equilibrar aí esse dano muscular. E, portanto, com isto quero dizer que os compostos fenólicos vão variar entre os diferentes vegetais e as diferentes frutas em função também da sua cor. Os que têm uma cor mais avermelhada têm um tipo de compostos fenólicos, têm uma cor mais roxa outros, que têm laranja outros. Daí que o consumo da banana é importante, mas monótono, não é? Precisaríamos sempre a focar numa fruta de uma cor e devemos variar. E no contexto esportivo, dar mesmo também muito protagonismo aos citrinos por causa da vitamina C, porque antioxidam também, aquilo que acabei de dizer, para isto acabei de dizer, desculpem, é uma grande ajuda. E os frutos vermelhos, quer dizer, os mirtilos, as framboesas, a banana tem muita fama do desporto, e é uma boa fama, está certa, não é? Mas os frutos vermelhos, são excelentes e a esmagadora maioria dos suplementos de recuperação hoje em dia, também já vamos falar um bocadinho de suplementos, a esmagadora maioria dos suplementos hoje em dia de recuperação têm por base estes frutos vermelhos ou os hortícolas, também desta cor mais avermelhada, como a beterraba, e, portanto, fundamental. Depois, aqui o consumo de 3 porções de laticínios por dia, leite ou queijo e iogurte, dependendo do gosto do desportista. Idealmente fracionados, não é? O leite ao pequeno almoço, por exemplo, um queijo dentro do pão à meia da tarde, um iogurte também da manhã ou da tarde. Portanto, é importante que haja este consumo dos laticínios. Também não se esqueçam, por causa daquela situação que falei há pouco, da questão do preenchimento, entre aspas, do osso, daquela mineralização. É um período muito importante do crescimento e, e deve mesmo haver esse cuidado com a ingestão de laticínios. Alternar a carne, peixe e os ovos nas refeições principais, eu sei que é um grande problema, não concretamente dos esportistas, mas desta idade, que é o consumo de peixe, não é? Pescado, seja peixe ou molusco, crustáceo. Portanto, não há assim grande aceitação deste grupo de alimentos, mas é um grupo de alimentos também muito importante, designadamente pela sua mudança em iodo, e noutros nutrientes que não vamos conseguir ir buscar a outros alimentos. Portanto, num cenário, aliás, ouve-se muito falar do ovo, né? Mas nas consultas eu ouço muito esta questão. O ovo é muito importante para os desportistas. É, mas não é mais importante que o pescado, não é mais importante que o peixe. Só para muita gente, mais saboroso, mas importante que destas 14 refeições da semana, 7 almoços, 7 jantares, se vá variando entre carne, peixe, ovos, às vezes também refeições vegetarianas, onde a principal fonte proteica são as leguminosas, como o feijão, o grão de bico, tudo bem. Agora, idealmente as refeições de peixe serem superiores às de carne, e dentro das de carne, máximo uma de carne vermelha, restante de carnes brancas. Dentro dos tipos de peixe, muito especial para os desportistas também, peixes mais gordos, como o salmão, sardinha, cavala, porque o ômega 3 também está muito ligado à melhoria do desempenho físico, quer a nível da recuperação, quer a nível também pronto, do bom funcionamento, entre aspas, do músculo, para conseguir dar ali uma boa resposta, sobretudo em exercícios um bocadinho mais de endurance, mais de resistência, como o atletismo, o ciclismo. Pronto. Depois, aqui peço desculpa só que está tapado, mas o ponto 5 é muito importante, e também colocar uma questão sobre isto. São o consumo dos cereais, ou seja, faz muita diferença comer um pão escuro a um pão branco, porque também consigo, da minha experiência, perceber que o pão branco tem bastante melhor aceitação, tem um pão mais escuro. Mas na realidade, o pão mais escuro, normalmente pão integral, pão de centeio, ou os próprios cereais integrais que não sejam açucarados, como os flocos de aveia e outros cereais integrais, acabam por ser mais ricos do ponto de vista nutricional, não é? Porque eles têm o grão do cereal inteiro. E o grão do cereal inteiro tem todos os nutrientes relevantes ali nesse grão, e são nutrientes que também estão associados a um bom desempenho desportivo. Há uma área muito a crescer na nutrição, que é a área no fundo, das bactérias que nós temos no intestino, que é da flora intestinal,
e percebe-se cada vez mais que as fibras que nós consumimos, que fibras que estão dentro dos alimentos, também ajudam ao bom funcionamento, entre aspas, dessas bactérias e que isso ajuda também à melhoria do desempenho físico. Portanto, isto, a área do desempenho é muito, e da nutrição, o desempenho, claro, é muito abrangente e estamos cada vez mais a descobrir o excelente potencial que os alimentos têm, quer na preparação, quer na recuperação, mas é importante também que haja um esforço para se conseguir incluir cereais integrais, às vezes até juntando recheios, por exemplo, se falarmos de bom pão, recheios que os jovens possam gostar mais, como um queijo derretido, por exemplo, quer dizer, a diferença entre derreter ou não derreter não é muita, mas fica mais, não é muita, quer dizer, do ponto de vista nutricional, a origem é a fatia do queijo Flamengo, por exemplo, não é? Portanto, a diferença é só aquecer ou não aquecer e já do ponto de vista, acaba por ser mais apelativa, não é? Quando está derretido e se calhar mais facilmente também num pão, mais prensão, um pão que seja mais curto, que se não gosta tanto do sabor, se colocarmos ali aquele recheio, prensarmos o pão, se calhar conseguimos ter um lanche ou um pequeno almoço um bocadinho mais apelativo, do que se fosse assim o pão, só com um recheio até que muitas vezes não é apreciado. A mesma questão com os cereais integrais, se calhar juntar a um iogurte que tenha mais sabor, com aromas, e isto também pode, e a fruta, por exemplo, pode facilitar quem está muito habituado a cereais mais açucarados e idealmente deve passar para cereais menos açucarados. Depois, o consumo das leguminosas. São muitas vezes esquecidas as leguminosas pelos atletas, eu diria até pela população em geral. E é fácil colocar na sopa, ou no prato principal. Pode haver que eu não goste no prato principal, portanto, se calhar na sopa é um bocadinho mais fácil, mas idealmente não esquecer de ter ali pelo menos uma vez por dia. E depois estes frutos oleaginosos que nos dão gordura muito boa, uma porção pequenina, não é preciso ser uma grande quantidade, dão-nos uma gordura muito saudável, que é muito importante também, não só para que esta fase de produção de hormonas, que eu estava a dizer há pouco, que é muito importante no período da adolescência, mas também no próprio desempenho desportivo, por causa da sua ação anti-inflamatória. Pois, gordura para cozinhar deve ser o azeite e para temperar. O óleo de coco, se virem associados a desportistas, é uma má associação, ok? A melhor gordura é o azeite. A hidratação é mesmo, mesmo muito importante. Eu diria que toda a minha experiência, quer seja com adultos, quer seja com jovens, o principal problema do ponto de vista nutricional dos esportistas não é o que comem, é o que bebem. Bebem mal, bebem pouco. E grande parte das pessoas foca-se até, ou quem está mais focado, muitas vezes dá mais atenção àquilo que deve comer e esquece daquilo que deve beber. A hidratação é. Estão a ver aqueles copinhos que eu referi há pouco? O da hidratação, eu diria que é quase tão importante, se não mais importante, como o dos hidratos de carbono, mesmo durante o dia, mas sobretudo também ali no momento, antes, durante e depois das provas. Portanto, a fadiga, a sensação de esforço, a distância percorrida, a velocidade de sprint também são muito afetados pela hidratação, sendo que melhor a hidratação, naturalmente melhor performance. E limitar ao máximo o consumo daqueles alimentos que não são saudáveis, os refrigerantes, as bolachas com recheio, naturalmente, produtos de pastelaria, salgados, fast food, e com isto não quero ter uma conversa assim chata com vocês, ou nutricionista chato, eu quero é transmitir-vos que muitas vezes os jovens estão a beber um refrigerante, por exemplo, ao meio da manhã, ao meio da tarde, eles não estão a beber um iogurte, não é? Quer dizer, quem bebe come maçãs, bebe um refrigerante, em princípio não vai ter ali um iogurte ou um leite nesse lanche. E está a desperdiçar uma oportunidade de consumir um laticínio que vai ter cálcio, vai ter proteína de boa qualidade, vai ter muitos mais nutrientes do que o refrigerante. Sendo que o próprio refrigerante até tem lá dentro umas substâncias chamadas fosfatos que acabam por atrapalhar aquilo que eu vos disse há pouco da mineralização do osso, que é importante, os fosfatos roubam essa mineralização. E, portanto, os refrigerantes, pelo menos o seu consumo crónico, não é de todo recomendado no jovem atleta. E o mesmo raciocínio para o fast food e para outros produtos, quer dizer, não é pelas calorias, porque nós às vezes pensamos assim, mas o meu filho, ou o meu aluno, ou seja quem for, ele gasta muitas calorias, porque ele precisa comer muito. E ele gasta muitas calorias. Isso é verdade. Agora, as calorias que ele gasta e que naturalmente vai precisar de repor com a alimentação, devem ser calorias de qualidade.
não é? Porque se eu estou a consumir alimentos ricos em gordura saturada, que é uma gordura má, não saudável, como é o caso do fast food, eu não estou a encher o copinho da gordura boa, que é um copinho que eu preciso de encher para otimização do desempenho. Eu estou precisamente a encher um outro copo, mas para promover inflamação, para promover dano no corpo que vai afetar a recuperação. Eu não estou com isto a dizer agora temos que ser muito fundamentalistas e não se come nada destas coisas. Claro que sim, mas não um consumo crónico, isto é, não diariamente, e tentar também que não seja no dia das provas, que às vezes nós temos tendência, olha, saí agora da competição, agora é que vou comer o que eu quero. A refeição, como já vamos perceber, pós-competição, é quase tão importante como a pré. Portanto, estes extras, estes alimentos, eventualmente a serem consumidos menos vezes, devem ser até mesmo no dia de folga, um dia de folga desportiva, digamos assim. Portanto, esta pergunta demorou um bocadinho mais porque era mais extensa, eu agora prometo que vou demorar menos em cada uma, mas queria mesmo focar nisto porque eu acho que não há tanta percepção de que a alimentação do dia a dia é de facto muito, muito importante na otimização do desempenho. Esta questão da proteína, também muito colocada por vocês, na inscrição do webinar e que quase sempre me colocam em consulta, em congressos, etc., que é se é necessário ingerir, por exemplo, alimentos enriquecidos em proteína, os atletas, os jovens esportistas, se precisam de ingerir esses alimentos, seja iogurtes enriquecidos em proteína, leites enriquecidos em proteína, ah, snacks, cereais, agora como há hoje em dia já enriquecidos em proteína, ou seja, se é necessário estarmos bem mais alerta na questão da proteína do que se não praticasse desporto. Eu começo por dizer que ou criou-se aqui uma ideia, quer com os desportistas adultos, quer com os desportistas jovens, que a proteína é muito importante. Na realidade, o nutriente mais importante para o desempenho desportivo são os hidratos de carbono, não é a proteína, são os hidratos de carbono. Se não houver o copo de hidratos de carbono, se não estiver cheio, há fadiga muito rapidamente. E fadiga muito rapidamente, eu falo de 15, 20 minutos depois de um exercício, uma intensidade moderada a elevada. Portanto, para correr, para fazer o sprint, para ter bom desempenho, são necessários hidratos de carbono. Quer em treino, quer em competição. A ideia que se criou da proteína, eu acho que está mais relacionada com a questão da composição corporal. Ou seja, fomos vendo atletas que têm uma massa muscular superior e, portanto, percebeu-se que essa massa muscular, para haver um crescimento da massa muscular, é importante haver uma boa ingestão de proteína, e é verdade isso. Só que também temos que perceber que há desportos em que ter muita massa muscular não é propriamente a favor ou não ajuda propriamente o rendimento. Há desportos em que os atletas têm que ser mais leves, não é? Têm que ter menos peso, sejam eles jovens, sejam eles adultos. Porque se eles deslocam o seu peso no espaço, quer dizer, forem muito pesados, custa mais, não é? Perdem velocidade. E, portanto, acho que houve uma sobrepreocupação da proteína e uma subpreocupação dos hidratos de carbono. Portanto, para o rendimento, não há nada mais importante do que hidratos de carbono, e trago-vos aqui, não vou estar a ler agora um a um, mas trago-vos aqui os alimentos que são mais ricos em hidratos de carbono e, portanto, bom rendimento é igual ao consumo destes alimentos. Já vamos perceber em que momentos. Claro que eu não tiro da equação a proteína, nem vou dizer que ela não serve para nada. Claro que serve. Proteína, sobretudo uma proteína de alto valor biológico, é uma proteína que interfere um bocadinho mais no músculo, entre aspas, nomeadamente a proteína de laticínios, dos ovos, do peixe e da carne, é uma proteína muito importante para a recuperação, não é? Para o crescimento, para a recuperação do tecido muscular, não é? Bate ali à porta, entre aspas, das células do músculo e é importante haver essa boa ingestão. Mas, o que é que eu quero dizer com isto? Para alguém ter, no caso, estamos a falar de jovens esportistas, já de um nível um bocadinho mais profissional, precisa de, essas são as recomendações, 1,5 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Ou seja, se a pessoa pesar 50, 1,5 gramas vezes 50 quilos da pessoa, não é? Dá 75 gramas de proteína por dia. É o que aquele jovem precisa. Se estes 75 gramas ele vai buscar à carne e ao peixe, ao almoço e ao jantar, ao leite bebe ao pequeno almoço, leite normal, sem ser enriquecido em proteína, às 2 fatias de queijo, come à tarde, ao iogurte que ainda come a meio da manhã, ao meio da tarde, e se ainda beber mais leite antes de dormir, ele não precisa
facilmente atinge 75 gramas de proteína ao longo do dia. E, portanto, há muitos jovens que não precisam nem de suplementação com proteína, nem de alimentos enriquecidos em proteína, porque comem bem. Pronto. Gostam de laticínios, gostam de ovos, gostam de carne, gostam de peixe, portanto, tudo bem. E mesmo é importante percebermos isto. Eu não posso dizer que toda a gente precise só que pratica desporto, porque estas são as recomendações para o desporto. Agora, também já tive bastante ou alguma experiência com jovens que são mais seletivos, ou seja, não gostam muito da carne, por exemplo, e do peixe. Laticínios não gostam muito de leite, se calhar só comem iogurte e queijo, mesmo das opções vegetais, alternativas vegetais mais leguminosas, por exemplo, a ter na refeição principal, também não gostam. E aí sim, torna-se mais difícil eu chegar a este valor de 75 gramas de proteína, e nessa situação pode fazer sentido usarmos os alimentos que são enriquecidos em proteína, porque eu não posso só contar, se calhar, com as 8 gramas de proteína que tem um iogurte normal, se calhar vou precisar de 15 ou vou precisar de 20, porque está a haver um mau consumo, um consumo reduzido de peixe e carne, por exemplo, às refeições principais. Nós também tentamos trabalhar com os jovens para que eles melhorem a sua aceitação a estes alimentos, mas às vezes também demora, e por isso o uso destes produtos não tem que ser desencorajado. Suplementação, como já vamos perceber, um bocadinho mais. Mas o iogurte, o leite enriquecido com proteína, tudo bem. E já agora, em vez de dizer mais tarde, eu deixo só esta nota porque me parece importante. Porque é que eu estou aqui a deitar um bocadinho para canto a questão da suplementação? Porque se nós formos buscar proteína whey, que é um suplemento proteico, à base do soro do leite, se nós formos usar uma dose desse pauzinho, 25, dá-nos 25 gramas de proteína. Se nós formos buscar um iogurte ou um leite proteico, hoje em dia também tem 25 gramas de proteína. Se eu realmente precisar das 25 gramas de proteína para o jovem, eu prefiro ir buscá-lo ao leite ou ao iogurte porque tem uma série de nutrientes, nomeadamente cálcio, não é? Consigo encher o copinho do cálcio com esse, e da proteína, claro, com esse alimento, algo que não consigo com o suplemento, com o pozinho, porque no fundo só tem ali a proteína e tem pouco mais. Portanto, daí estar a chutar um bocadinho para canto a suplementação. Mas é importante passar esta mensagem. Não posso dizer, não, não é preciso alimentos enriquecidos em proteína, nem posso dizer, sim, todos precisam. Vai depender do resto da ingestão alimentar. E, portanto, também aproveito, tenho essa frase no fim, mas também aproveito para destacar que este manual naturalmente tem sugestões qualitativas, não é? Portanto, não tem em consideração necessidades nutricionais específicas individuais, porque lá está, por exemplo, para calcular isso precisava de ter o peso de cada pessoa, a altura, a idade, pronto, para conseguirmos fazer esses cálculos direitinhos. Mas do ponto de vista qualitativo, já há muitas guidelines que podemos fazer, como é que estão aqui neste guia, que ajudam a melhorar o desempenho. Pergunta 3. O que pode fazer o desportista quando não tem habitualmente fome ao pequeno almoço, quer durante a semana, portanto, dia de treino ou dia de não treino, quer durante a competição? O pequeno almoço é um problema muito grande nesta idade, muito grande. Há muita gente que diz que fica enjoado, nauseado, não consegue de manhã, acordam, só conseguem comer passado 2 horas, às vezes até nem comem nada até a hora do almoço. Passava a seguinte mensagem. A ingestão de pequeno almoço está associada a vários benefícios, nomeadamente benefícios até mais cognitivos, a nível da memória, da concentração. Claro que vai ser, isto saltar o pequeno almoço vai ser diferente se o treino for à tarde ou se o treino for às 8h20, como havia aqui algumas questões, nomeadamente em matéria da natação. Dizer-vos que, se realmente o treino for à tarde, não nos preocupamos muito com o pequeno almoço, porque às vezes, quer dizer, a pessoa não toma o pequeno almoço logo, não é? Não temos que ter. Eu sei que para alguns pais esta questão é complicada, porque crescemos, e bem, com a ideia de que não se deve sair de casa sem tomar o pequeno almoço. Mas a verdade é que, do ponto de vista fisiológico, se as aulas, quer dizer, se as aulas começam ali às 8, 8h15, hum, não comemos às 7 da manhã, podemos comer no primeiro intervalo. Pronto, não devemos é passar o tempo todo até a hora do almoço sem comer. Mas não é obrigatório que seja logo quando acordarmos, percebem? Quer dizer, portanto, podemos deixar ali algum tempo, ganhar um bocadinho de fome
e tomar depois aquilo que seria igual, portanto, digerir os mesmos alimentos que digeríamos ao pequeno almoço um bocadinho mais tarde. Ou então, outras estratégias, nomeadamente, para quem reporta ter assim um desconforto mais a mastigar, fica enjoado, aquilo parece que, entre aspas, embola um bocado, vamos para as opções mais líquidas, como os batidos. Um batido tem muito interesse nutricional, porque eu consigo lá colocar um laticínio, seja um leite ou um iogurte, consigo lá colocar cereais integrais, como flocos de aveia ou outros cereais integrais sem serem açucarados, consigo lá colocar fruta, sobretudo se forem frutas assim mais líquidas, que, no fundo tornam a textura do batido menos pastosa, mais líquida, que é aquela que flui melhor, pelo menos para quem não gosta muito de mastigar. E portanto também há algo a encorajar, ou seja, se calhar, se fizer muito sentido para as pessoas não saírem em casa e tomar o pequeno almoço, optarem por algo mais bebível, entre aspas, menos de mastigar. Isto em dia de treino. No dia de jogo, o mesmo raciocínio, no dia de jogo, ou de competição, o mesmo raciocínio, mas aumentar mais as porções, quer de fruta, quer de cereais, e, como já vamos puxar mais à frente, se calhar não ter o leite, porque é um alimento um bocadinho associado a desconforto gastrointestinal, mas ter uma bebida vegetal, por exemplo, uma bebida de aveia ou de arroz, ou até ter água. Não é? Porque o batido o que vai saber, essencialmente, é à fruta, ou às duas frutas, ou três frutas que se escolherem aqui. Para quem tem o treino de manhã, ah, ou porque, assim, também temos de ter uma questão em consideração, que é o acordar muito cedo, né? Também não vamos acordar muito mais cedo para tomar um pequeno almoço, porque o sono é muito importante. Mas se calhar aí assumimos que há um consumo muito, se calhar aí de uma banana mesmo, ou de alimentos, como já vamos perceber, que têm uma digestão muito fácil e que nos dão uma boa dose de hidratos de carbono, mas focamos muito bem no jantar do dia anterior e na ceia do dia anterior, também com estratégias que vos vou dizer mais à frente. Então, o que é que deve comer quem pratica desporto, quer antes, quer depois do treino? Aqui ficar em treino, não em competição. Essencialmente, os lanches, vou assumir mais vezes que os treinos são à tarde e não tão de manhã. Portanto, a refeição que vamos fazer antes do treino, geralmente será o lanche. Ele deve ser feito 1 a 2 horas de antecedência. E deve ter sempre um alimento destes grupos. Um alimento que vai encher o potezinho dos hidratos de carbono, ou o copo dos hidratos de carbono. Um alimento com alguma proteína por causa do dano muscular, mas que não tenha muita gordura, porque a gordura vai atrasar a digestão, também não queremos. E uma peça de fruta por causa dos compostos fenólicos. A evitar antes do treino. Leite simples ou chocolatado. O leite, há pessoas que bebem leite e sentem-se muito bem, mas são mais comuns as pessoas que bebem leite e têm dificuldades gastrointestinais a seguir e, portanto, não é ideal fazerem exercício ou desporto depois de tomarem o leite. Daí, atenção, o leite é excelente, uma bebida recomendada para desportistas, mas ou mais afastada da refeição antes do treino, ou então como recuperação após o treino. Alimentos em gordura, seja gordura boa ou gordura saudável ou não saudável, também não é o ideal ser aqui antes do treino e depois também, como já vamos perceber, da competição. Portanto, aquela ideia de um pão com chouriço, de um croissant, de outros produtos de pastelaria, antes do treino, é mal pensado, porque a ideia é que vai dar muita energia, vai dar calorias, mas calorias que não dão jeito para o conforto gastrointestinal e, portanto, em vez de estarmos a dar rendimento, estamos a tirar rendimento. Após o treino, regra dos 3 R's: recuperar, que é repor a principal gasolina do desporto, são os hidratos de carbono; reidratar, beber água, aqui em treino, água, não se coloca outra bebida; reparar, muito importante, a proteína também. Ou seja, como é que traduzimos isto para refeições? Se o treino for assim mais encostado, o final do treino for mais encostado à hora do jantar, o jantar é uma excelente refeição, ou uma refeição com um potencial muito grande para estes 3 R's. A sopa que hidrata tem as vitaminas e minerais, a carne, peixe, ovos que tem a parte da proteína, o arroz, massa ou batata que tem os hidratos de carbono, os hortícolas e a fruta que tem os compostos fenólicos. Se houver ali algum tempo entre o final do treino e o jantar e a pessoa tiver muita fome, pode fazer aqui um lanche extra, um lanche que deve ter os hidratos de carbono na mesma, não é? Por exemplo, com pão ou com cereais, ter a proteína no iogurte, por exemplo, e depois ter a fruta e a água, ok? 5. Se os treinos terminarem tarde, é melhor jantar antes ou depois do treino. Não sei se é muito a realidade aqui, mas é uma questão que me fazem muitas vezes, porque há contextos esportivos, em que os treinos são mesmo muito tarde. Quando eu digo muito tarde, é depois das 8 da noite.
E isto, claro que dificulta a vida das pessoas, não é? Porque as aulas terminam às vezes às 6, 6:30, quer dizer, vai jantar antes, mas depois jantar muito em cima vai ficar mal disposto, mas depois jantar a seguir já é muito tarde, tem que ir dormir. E, portanto, também dizer-vos que há aqui, sobretudo nesta pergunta, há uma regra de bom senso, que é o jantar é uma refeição muito importante para a família, não é? Porque é difícil nos dias de hoje tão corridos termos ali algum tempo para nos juntarmos. E, portanto, sendo na minha visão também, mesmo sendo nutricionista, acho que é muito importante esta parte, até poder passar um bocadinho à frente. Portanto, vai depender do contexto de cada família, se esperam pelo jovem por jantar ou não. Bem, isso também quero que fique na esfera da decisão familiar. Mas há aqui, ou existem algumas regras que podemos ter para melhorar o rendimento e depois melhorar também a própria qualidade do sono. Se o treino realmente começar muito tarde, depois das 8, 1h30, 2 horas antes, faz um lanche chamado jantarada, um lanche reforçado. Uma sande, mas que tenha uma proteína um bocadinho mais rica, como em vez de ser só queijo, não é? Pronto. Tenha um bife de frango ou atum, que tenha uns hortícolas, e uma fruta. Não pomos aqui a sopa, porque a sopa, como tem, pode ter uma digestão assim um bocadinho mais lenta. Mas a sopa vem aqui a seguir ao treino, ok? Sopa, fruta e, por exemplo, um iogurte líquido ou só para ter a proteína. Mas como o jantar, então já vai ser muito tarde, tem mesmo que ser mais leve. Mas aqui eu sei que tem que ser leve, mas sugiro colocar a sopa, porque se o treino depois for 3, 4 vezes na semana e for tarde, de repente não estamos a colocar a sopa antes do treino e se não colocarmos depois, como é que conseguimos cumprir as necessidades ou as recomendações do ponto de vista de ingestão de hortícolas, se 4 vezes por semana estamos a eliminar uma sopa, não é, no dia? Pronto. Portanto, é importante ter isto em consideração também. Se o treino tiver início antes das 8, ou seja, não é ao final da tarde, mas não é assim tão tarde, lanchamos habitualmente, como vos fui dizendo naquele último slide, tinha aquelas 3 cores, não é? Um alimento de cada um dos grupos, e o jantar habitual também que dei exemplo, com a sopa, peixe, carne, ovos, arroz, massa, batata, fruta e água. O que deve comer desportista então no dia da competição ou torneio? Esta talvez tenha sido das questões mais colocadas. Eu não queria ser muito chata, mas eu quero só passar aqui um conceito importante, que é o de índice glicémico ou carga glicémica dos alimentos, que é isto que a nós nutricionistas nos faz dizer, olha, come este alimento antes da prova, come este alimento durante, ou este já é melhor para depois, pronto. E basicamente, os alimentos que têm um índice glicémico mais altos, aqui é o zero, é quando nós começamos a comer, depois aqui seria mais ou menos meia hora, aqui 2 horas. Quando comemos aqui esses alimentos, passado meia horinha, eles fazem um pico de açúcar, um pico de glicose, desculpem, açúcar entre aspas. Fazem um pico de açúcar no sangue, portanto, eles dão energia muito rapidamente. Só que também fazem diminuir essa energia muito rapidamente. Passado aqui 1 hora, já não temos quase hidratos de carbono no sangue. Enquanto que os alimentos de baixo índice glicémico nunca fazem ali um pico, mas são mais eficazes a longo prazo a manter ali os níveis de hidratos de carbono, nomeadamente glicose, que é um tipo de hidrato de carbono, no sangue. Quer dizer com isto que estes são pior que estes? Não. Só que estes, como nós devemos comer, se for um lanche, um pequeno almoço, uma refeição um bocadinho mais soft, devemos comê-la 1h30 a 2 horas antes do início do exercício. Se for um almoço ou um jantar, ou jantar nunca, mas almoço fosse mais volumoso, é que são 2 a 3 horas. Mas pensando numa 1h30 a 2, que é o ideal, até por causa do conforto gastrointestinal, então se calhar dá-me mais jeito consumir antes da prova ou do treino alimentos com índice glicémico mais baixo. Mas por outro lado, eu estou no intervalo, por exemplo, é que eu preciso rapidamente de hidratos de carbono no sangue, eu já vou precisar destes. Se eu estou a comer a seguir ao exercício, vou precisar também rapidamente de repor aquilo que gastei, então vou buscar estes, ok? Portanto, é importante que se perceba que a nutrição também tem isto em consideração, não é qualquer alimento, é o alimento que faz mais sentido em termos da velocidade também com que vai ser absorvido pelo nosso intestino. Pronto. Ou a velocidade em que, no fundo, desde que comemos até que vamos fazer a digestão toda e aproveitar os nutrientes dele, às vezes vamos querer isso mais lento, às vezes vamos querer isso mais rápido. Eu não vou estar aqui a explicar
com muito detalhe isto das refeições, mas basicamente depois quando vocês consultarem o manual, gostava que vissem estes esquemas em que tentamos, no fundo, especificar diferentes possíveis faixas de horários, não é, para as competições e aqui exemplos em qualidade, não em quantidade. Não estão aqui quantidades, estão alimentos, não é? Sugestões de alimentos, que devem ser as refeições que antecedem, quer aquelas que depois são para ser consumidas, após a competição. E sempre com os timings, ok? Quando o timing de antecedência for relevante, ele estará sempre aqui escrito neste infográfico. Aqui os alimentos que colocamos são mais sugestivos. Existem outras opções também interessantes, ok? São só exemplos. Depois, se o jogo for um bocadinho mais tarde, o que é que se vai perceber? Por exemplo, aqui temos um pequeno almoço, e o lanche é logo a seguir à competição, porque a competição terminará ali um bocadinho, se calhar, afastada ainda do almoço. E aqui, esse lanche já não existe a seguir, existe uma hora menos da competição, porque ela já é um bocadinho tarde. A competição é aquela hora que ninguém gosta, que é a hora do almoço. Aqui a sugestão para não. Pronto, colocamos ali 2 horas, não vamos conseguir as 3 horas, porque também não faz sentido estar quase que a almoçar no início da manhã, não é? Mas colocamos ali 2 horas antes e mais à base das sandes, não tanto uma refeição estruturada, com sopa, carne, peixe, acompanhamento, etc. Se for à tarde, mesmo raciocínio, mas aí temos já também aqui o jantar a vir, como ótica também de refeição de recuperação, e se for ao final da tarde, ainda mais. Portanto, não consigo estar aqui a especificar estas sugestões, mas acho que é interessante verem aí no manual um exemplo melhor associarem àquilo que é o horário mais prevalente da competição. Depois também colocaram esta questão das bebidas para hidratar. Posso-vos dizer que a água é uma bebida muitíssimo interessante e aquela que deve ser privilegiada no desporto. Agora, existem bebidas hum, desportivas, aliás, existem bebidas desportivas e energéticas, quando falo de bebidas que são assim mais, cujo marketing é mais direcionado para o desporto. Muito importante. As bebidas desportivas podem ser úteis em algumas pessoas, em alguns atletas. Porquê? Elas têm água, né? Minerais, que é importante por causa da transpiração, nós perdemos minerais também, portanto, sódio e potássio são minerais importantes para o desempenho, e depois tem hidratos de carbono. Ajudam, não é? A encher o copinho dos hidratos de carbono durante a competição, sobretudo. Mas quem precisa de encher este copinho dos hidratos de carbono durante a competição é quem tem uma competição que dure mais de 60 minutos. Portanto, quem tem competições que duram menos de 60 minutos, hidrata-se com água, não precisa de consumir alimento nenhum durante a competição. Quem tem provas por 60 minutos pode recorrer às bebidas desportivas. Agora, elas não devem ser bebidas energéticas. E qual é a diferença? Cafeína. Nestas idades, penso que falo para a esmagadora maioria aqui dos jovens em contexto de desporto escolar, o ideal é não consumirem a cafeína, até porque a cafeína pode dar alguma sintomatologia gastrointestinal e, portanto, também ser muito má para o rendimento esportivo. Depois aqui, a ter que comer, ou seja, quem tem provas superiores a 60 minutos, o que é que então deve comer no intervalo? Aqui chamo muita atenção para aquele gráfico que apresentei há pouco. Nós aqui no intervalo, ou nos intervalos, se forem torneios assim grandes durante a manhã, por exemplo, que também falaram aqui de voleibol, é alto índice glicémico, ou seja, aquele gráfico, prefiro alimentos que têm aquela absorção muito rápida. Aqueles exemplos de alimentos são esses: néctares e sumos de fruta, aqueles squeezes de fruta, saquetas de fruta, banana, barras de cereais que não tenham chocolate e não tenham oleagina, ou seja, que não tenham nós, amendoins, amêndoas, avalanche, porque essa gordura vai ajudar a dificultar um bocadinho a digestão. Cubos de marmelada, exemplo, aquelas tortitas de milho ou arroz simples, porque elas são só hidratos de carbono, não têm fibra, não têm. Portanto, são alimentos, não estou a dizer que são alimentos do dia a dia, são alimentos para aqui durante a competição. E as próprias bebidas esportivas, mas sem a cafeína. Relativamente à hidratação, deixo aqui depois também, deixamos aqui no manual um esquema, porque o ideal é fazer isto em função, ou estas recomendações de hidratação em função sempre de, no fundo, quando transpiramos, quem transpira mais precisa beber um bocadinho mais, mas são recomendações, são validadas para esta faixa etária para quem pratica desporto, portanto, devemos começar a hidratar-nos
3 horas antes, mais ou menos ali com 400 mililitros, depois mais próximo 200 mililitros. Durante a prova, lá está, quem tem prova mais curta, estes 200 mililitros podem ser só de água e devem ser só de água. Quem tem provas mais prolongadas pode alternar água com bebida desportiva, só fazer bebida desportiva. E depois, na hora de recuperação, digamos assim, desde que o jogo acaba até uma hora depois, deve-se beber ali 450 a 500 mililitros, ou de água ou de bebida desportiva, mas focar até mais na água. Por último, também já estou aqui a passar, já passei o meu tempo, desculpa. Por último, a questão muito colocada que é dos suplementos. Muito importante isto. A maioria das pessoas, pelo menos na minha experiência, quando procura suplementos é porque se sente fatigada, cansada, tem perdido energia no treino, no jogo, na prova. Um, e muitas vezes estes sintomas de fadiga e de cansaço vêm, lá está, porque estes copinhos não estão todos cheios. Aqueles copinhos que nós temos que encher durante a semana não estão cheios. Porquê? Os hortícolas não estão a ser consumidos na porção ideal, as peças de fruta também não, nem há citrinos, por exemplo, para ter a vitamina C para combater aquela inflamação, a água não, ou não está a haver uma boa ingestão de água, não está a haver uma boa ingestão daquele ômega 3 que eu disse estava no peixe gordo. Portanto, quando as pessoas vêm com essas sintomatologias, eu aplico logo a checklist. Nós estamos, e é certo que não estamos a cumprir quase às vezes nem metade desta checklist. Portanto, sempre que sentimos esses sinais, é tentar cumprir esta checklist. E vamos ver que melhora, sem dúvida, esta sintomatologia de cansaço e fadiga. Mas claro que existem dois tipos de suplementos, existem vários, mas vamos dividir em dois para ser mais fácil: os ergogénicos e os nutricionais. Os ergogénicos são aqueles que são usados para melhorar especificamente o desempenho desportivo, como a cafeína, a creatina, os nitratos. Os nutricionais são aqueles que são usados para tratar alguma carência, como o ômega 3, o ferro, etc. Multivitamínicos, o magnésio, são esses nutricionais. Os ergogénicos não são recomendados em idade pediátrica, até aos 18 anos não são recomendados. Pode eventualmente a creatina, por ser um bocadinho mais segura, eh, haver alguma elegibilidade, algum critério para incluir, mas tem mesmo que serem pós-pubertários, não é? Portanto, 15 a 6 anos para a frente, e quem tem mais de 9, 10 horas de treino por semana. Portanto, a quem está ao nível da elite, que não acontece aqui no contexto de esporte escolar, pelo menos em termos de número de horas de treino, guarda-se mais para aquelas situações, para aqueles jovens, podem estar até numa equipa principal, por exemplo, de futebol, mas são mais novinhos, são menores, pronto. Portanto, só mesmo para essas exceções. De resto, suplementos ergogénicos não são recomendados. Os nutricionais podem ser recomendados se houver realmente uma carência, mas tipicamente o que se faz em primeiro lugar é pôr a checklist, garantir que estão a ser consumidos cumpridos todos estes pontos, porque se tiverem a ser cumpridos todos estes pontos, não vai haver, ou dificilmente há uma carência, a não ser que possa ser do ferro, porque é também um nutriente às vezes difícil de absorção, mas isso as próprias análises ao sangue também detectam, e aí há uma suplementação específica. Portanto, a melhor mensagem que vos posso passar é: os suplementos não são melhores ou mais úteis na otimização do rendimento do que são os alimentos. E isto não é mesmo conversa chata de nutricionista. É mesmo o que a ciência nos diz. Eu sei que dá mais trabalho quando, sobretudo, não gostamos de grande parte dos alimentos, mas não vos posso dizer de outra maneira, porque é mesmo o que a ciência nos diz. Portanto, depois terão aqui também uma bibliografia recomendada no manual para que possam ler mais sobre o assunto, se assim entenderem. Peço desculpa, pois passei aqui um bocadinho o tempo, mas entusiasmei-me também, é uma área que eu gosto muito. E não sei Sem, se os meus colegas sem gostavam de problema, acrescentar alguma coisa. sem problema, Maria. Obrigada pela Agradecemos atenção. imenso. Pedro, não sei se tens algo a acrescentar. Aqui só uma questão muito rápida. Como a Maria disse, isto não é, como em tudo, nós quando falamos em alimentação e nutrição é para uma média, não é? Cada caso é um caso e temos sempre que pensar nisso. E sempre que seja possível, porque também infelizmente não temos tantos colegas nutricionistas espalhados pelo país, nem em clubes esportivos, muitas vezes nem em unidades de saúde, etc. Por isso, sempre que possível, consultarem um colega para o apoio individual, não é? Porque é impossível fazermos sempre para falarmos para todos, porque na verdade
quer dizer, falamos para todos, mas não para cada um Claro de que sim. cada um. E por isso era uma questão que eu queria chamar a atenção. Mas Pedro, diz. Eu, antes de mais, queria agradecer à professora Maria Roriz, esta forma tão simples como falou de assuntos complexos e descomplexificou coisas. E eu creio que a maioria das pessoas em casa, com mais ou menos conhecimentos de nutrição, ficou com alguma ideia, com vontade, pelo menos, de ler agora o livro. Mas eu gostava só, para terminar, de sublinhar uma questão que, apesar de não ter sido dita aqui, que eu gostava de sublinhar, que tem a ver com o seguinte. O desporto vamos dizer, um espaço de criação de cidadãos, que sabem ganhar, que sabem perder, é um espaço de criação verdadeiramente de cidadania, mas para além disso também, eu creio que o jovem desportista e a sua família, ou seja, um jovem desportista, ao comer bem, vai também incentivar toda a família a comer melhor. Eu gostava muito de deixar esta mensagem, que é uma mensagem que não se deve fazer a comida para a família e a comida para o jovem desportista. O jovem desportista que tem hábitos alimentares saudáveis e que lhe permite ter um melhor desempenho, acaba também por fazer com que toda a família possa comer melhor. E, portanto, era só sublinhar esta questão, de todos se envolverem na alimentação saudável e com isso ganha não só o jovem, quem está a comer para ter melhor desempenho, mais saúde, menos doença, mas também toda a família que está a alimentar-se melhor. E, portanto, este também era o desafio. E, por fim, também dizer o seguinte, o Dr. Rabino estava a falar nisso. Este manual está necessariamente incompleto. É necessariamente curto para muitas das perguntas que ficaram e ficam sempre a responder numa área de evolução completamente avassaladora, dentro da área das ciências da saúde, nutrição, do desporto e talvez das áreas que está mais a crescer em termos de conhecimento. E, portanto, nós esperamos que continuem a colocar as vossas questões, provavelmente à equipa do Dr. Rui Lima e à Direção-Geral de Educação. Vamos juntando todas estas novas questões para eventualmente podermos aqui fazer uma segunda edição, uma edição alargada, para podermos dar continuidade às muitas perguntas que certamente vão continuar a responder, para além destas 10 que nós identificamos como centrais. Mas era só isto e deixar um agradecimento aqui muito grande a todos que participaram no manual e particularmente também à Direção-Geral de Educação que nos permitiu produzi-lo e disponibilizá-lo gratuitamente. Isto foi um trabalho pro bono de todos, é um serviço público verdadeiramente, para disponibilizar este manual para todos aqueles que querem saber mais sobre alimentação saudável e que está disponível, descarregável no site da DGE. E era isso só. Obrigado. Obrigado, Pedro. Pronto, mesmo só para acabar, agradecer mais uma vez, quer à Maria, quer ao Pedro. E eu nessas coisas, e quem me conhece, sou muito pouco formal, eu tiro os professores, etc. Pronto. Agradecer à Maria e ao Pedro. Foi um prazer enorme trabalhar convosco, como é sempre. Agradecer também ao Rui Menezes Machado, que também sem o apoio, a dedicação e a abertura do desporto escolar não conseguimos ter feito esse manual. E agradecer aos meus colegas da equipa que também estão aqui, à Emília, à Ana, ao Paulo e à Isabel, que hoje não pôde estar por estar noutras funções, mas agradecer a vossa presença, que aguentaram-se aqui energicamente, quase como um treino de desporto escolar até ao fim deste webinar. Obrigadíssimo e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigada.